Bem, olha, muito boa tarde a todos. Eu sei que não é a mim que estão à espera de ouvir falar, por isso também vou ser muito rápido. Aqui o herói da tarde será o professor André Carita, obviamente. Mas só vou fazer aqui uma introdução muito rápida. Agradecer a todos a vossa presença. E realmente aqui está um momento importante para nós, porque um lançamento de um livro é sempre um momento muito importante na vida de uma pessoa. E também é importante nós percebermos que aqui os professores não são só apenas professores, também têm os seus projetos à parte. Neste caso, o professor Carita resolveu fazer este projeto bem interessante de, além de estar a jogar o The Last of Us, usá-lo como um material, uma matéria-prima para depois poder tirar os screenshots e fotografias do jogo em si. Que acho que há uma abordagem que é bastante interessante e que nos leva a pensar que os jogos não são só para jogarem, realmente os jogos poderão ser usados para muitas outras coisas e neste caso estão a ser usados numa vertente artística. E pronto, eu acho que era importante fazermos esta apresentação também aqui na Universidade, lá está. É um professor aqui da Universidade, os alunos também todos o conhecem muito bem, temos também aqui a família do André. Temos aqui também alguns ex-alunos, alguns licenciados já, e isso é interessante, até antigos professores também estão aqui, e é um gosto termos aqui este momento em que estamos todos juntos, mas realmente o que é importante é este livro aqui do professor André Carita, que vos convido depois a poderem folhear, a adquirirem, se assim o entenderem, mas realmente, porque é que nós fazemos jogos, e aqui falando aqui um bocadinho mais do curso, não é? Aqui no curso a nossa ideia é promover tudo o que envolve o desenvolvimento, a criação e desenvolvimento de videojogos. E por isso nós, nas nossas disciplinas do curso, não é? Falamos de game design, falamos da história dos videojogos, falamos da vertente técnica, de como é que o que é que precisamos usar para criar videojogos e criamos videojogos, não é? Mas lá está, também, como vocês devem já ter percebido até nas disciplinas do professor André, dos mídias contemporâneos, por exemplo, de argumento, de crítica e assim. Além da parte de criar jogos e de jogá-los, lá está, há toda uma cultura à volta dos videojogos. E essa cultura, estou para crer, e é uma coisa que eu acredito mesmo verdadeiramente, acho que vai ser cada vez mais expandida, lá está. Os videojogos já fazem parte da nossa cultura geek, e todos concordarão com isso, mas faz parte da cultura universal da nossa sociedade, não é? Lá está. Muitas pessoas que cresceram com videojogos já são agora pais, já põem os filhos a jogar videojogos, tal como acontece no meu caso, e isso já está enraizado de tal forma na nossa cultura que é normal que se depois exprima em diferentes coisas, seja em filmes ou séries, neste caso como a série do The Last of Us, que também foi muito popular recentemente, e noutras formas de expressão, neste caso, neste livro aqui do professor André Carita. Por isso, foi aqui um gosto acompanhar o desenvolvimento deste livro, fui acompanhando enquanto o professor Carita desenvolvia, também contribuí um bocadinho aqui no feedback da seleção de imagens, e depois eu fui convidado para escrever aqui o prefácio, que eu escrevi com muito gosto, e em conjunto com o meu colega Jorge. Eu escrevi o prefácio, cada um escreveu o seu. Sim, cada um escreveu o seu, mas estão os dois aqui incluídos, mas lá está, uma pequena parte deste livro importante do nosso colega e amigo. E pronto, acho que não tenho mais nada para dizer. Vou passar aqui a palavra ao professor Jorge também e depois falará a professora Carita e mais detalhadamente falará deste projeto. Muito obrigado. Eu não trouxe nada preparado porque este homem disse-me que eu ia falar hoje. Não, mas até funciona melhor, eu não tenho nada escrito e preparado, porque também tudo aquilo que eu tenho para dizer sobre a André sei de cor e de alma.
Começo por dizer que, em primeiro lugar, foi uma honra ter sido convidado para escrever o pós-fácil do livro dele, e por dois grandes motivos, e são as duas grandes coisas que eu posso falar sobre o livro e sobre o André. Portanto, primeiro, se não importas-me falar do teu livro. E dizer que, de facto, é uma obra de arte, não só uma obra literária, como também uma obra fotográfica. E vou-me recorrer agora aqui uma cábula de última hora, um bocadinho na onda daquilo que aconteceu com o Boris Eldagsen, que no Sony World Photo ganhou um prémio com uma fotografia que é feita por aí, mas é, segundo a premissa dele, a prompt dele, portanto, conceptualmente ainda assim, o artista que ali está também em dialética com a obra de arte. A obra de arte, como eu já vos disse também em algumas aulas, não é só do artista, não é só o objeto, é essencialmente uma dialética entre o artista e o espectador. E, portanto, dizer que, de facto, isto é como uma obra de arte fotográfica, na mesma medida em que é esta obra do Boris, é uma obra fotográfica. E, se calhar, merecia, André, depois do livro, uma exposição um dia destes. Acho que é uma coisa que tu tens que pensar. E, precisamente porque é pertinente no mundo em que vivemos, que é cada vez mais digital, e sendo o videojogo uma obra de expressão artística, não é reconhecida assim muito vulgarmente, para a maioria de vocês não é de todos reconhecida assim, não é? É um momento de lazer, é um momento do meu prazer, do meu usufruto, mas essencialmente é um veículo de expressão, como qualquer outro, ok? E precisamente por isso é que nós vos matamos o prazer de passar horas a jogar um jogo para terem o sacrifício de passar horas a fazer outro. E como alguns de vocês já devem ter percebido, e alguns já sabem bem, de facto é das coisas mais difíceis de fazer. Portanto, o que o André consegue aqui é simultaneamente enaltecer essa obra de arte que o videojogo é, e produzir também ele próprio um conteúdo com um valor artístico bastante importante para não só a cultura dos videojogos, mas também a cultura humana, portanto, com uma expressão artística. E, portanto, isso para mim foi um prazer enorme ter uma pequena participação nessa tua obra, e precisamente porque essa obra tem o André disse tudo isto, como tudo isto. Não, eu li com profundidade, com atenção, com um imenso usufruto dessa leitura, da qualidade literária, da escrita do André, que todos vocês devem conhecer e sabem bem que tem, e também da substância que lá está, que de facto é uma viagem acerca de uma viagem na qual vocês também já embarcaram, pelo menos alguns de vocês já jogaram nesta base, eu ainda não joguei, confesso. Não é? É uma experiência humana para uma pessoa que está num outro sítio, necessariamente num outro plano, da mesma forma como nós, quando vamos aos sítios físicos, também estamos num outro plano, e que faz um registro dessa experiência, dessa viagem, no fundo, tal e qual como nós fazemos quando somos testemunhas daquilo que é a civilização humana, daquilo que é a expressão cultural e artística, tal e qual como este videojogo, como eu disse há bocadinho também. Chega de palestra. Agora, para falar um bocadinho da pessoa, que de facto reconheço não só porque é meu amigo, porque reconheço uma dimensão humana que para mim não tem valor, é inestimável, mas também como intelectual, e reconheço também essa autoridade e que também me serve muitas vezes de suporte nas aulas, que eu vos digo, que eu sinto com as conversas que eu tenho com o André, com a visão dele daquilo que é o jogo e aquilo que é a expressão artística. E mais uma vez, trabalhos. Vocês deixam-me sem jeito. Ora bem, muito obrigado a todos aqui presentes por
por terem vindo, todos os meus alunos, primeiro, segundo, terceiro ano. Aqui também um agradecimento especial à minha família, que veio cá para me dar também este apoio importante, a minha esposa também aqui presente, e obviamente aqui também agradecendo as palavras tanto do Jorge como do João, desta introdução que eles fizeram e que não era suposto falarem também um bocadinho sobre mim, era mais para falar sobre a obra, mas deixa-me assim um bocadinho sem jeito, mas dizer, eu aqui pensei um bocadinho sobre como é que havia de começar a fazer uma apresentação de um livro e achei que aquilo que eu devia, ou o que não devia fazer muito era explicar sobre o que é que o livro é. Eu prefiro que vocês, se tiverem a oportunidade e o interesse, que vejam o livro, que o leiam e que explorem um bocadinho, no fundo, a viagem que eu procurei aqui retratar a jogar no The Last of Us. Vocês sabem, e eu digo sempre no início de cada ano letivo, sobretudo quando conheço os novos alunos, quem é que daqui já jogou The Last of Us? É a primeira pergunta que eu faço quando chego às aulas. E aqueles alunos que dizem que não o jogaram ou que não conhecem o jogo, não vale a pena continuarem no curso. Então, abro a porta, ligam o papel e podem sair. Não faço isso, mas o The Last of Us, como sabem, é um jogo que me marcou. Esta apresentação calhou, e foi coincidência, no dia 16, sexta-feira, numa semana em que o The Last of Us, o original, comemora 10 anos. Portanto, ele foi lançado em 2013 e, curiosidade, o livro foi publicado em 2023. Obviamente é sobre o The Last of Us parte 2, mas claro que para falar do 2 tenho sempre que falar um bocadinho do primeiro também. E este livro, posso dizer que foi dos livros que mais gozo me deu escrever, porque foi um livro em que eu procurei ser eu próprio. E, portanto, passar no livro uma experiência que tive enquanto jogador e, sobretudo, tentar não explorar ou criticar muito o jogo na minha perspectiva de jogador, porque isso encontra-se ao pontapé em todo lado sobre críticas ao jogo. A mim interessou-me, sobretudo, explorar um lado que eu já tinha começado a ver, sobretudo noutros jogos, mas não com uma profundidade tão rica como a que eu procurei fazer, captando fotografias, ou neste caso imagens digitais, no jogo. E foram estas duas perguntas, que também apareceram ali no segundo slide, que me moveram muito a escrita deste livro. Com quantas palavras se define uma fotografia e com quantas imagens se define um videojogo? E é uma pergunta que se repete ao longo do livro e que não são perguntas que têm uma resposta concreta ou definitiva ou fechada. E foi muito difícil para mim, na altura, selecionar as imagens para o livro, por isso é que eu também pedi a ajuda aqui dos meus dois colegas e amigos para me ajudarem a selecionar algumas das fotografias para colocar no livro, onde eu procurei explorar, sobretudo, muita da matéria e conceitos que também os meus alunos também já tiveram a oportunidade de estudar ao longo do curso, ao nível da composição de imagem, de linhas, de elementos escalares, de ângulos, e, portanto, pegar em matéria dada com alguma profundidade ao nível da fotografia e explorá-las no videojogo. Perceber até que ponto é que o videojogo tem atualmente esta capacidade de procurar, não vou dizer simular, mas mesmo copiar um determinado tipo de linguagem muito usado tanto na fotografia como no cinema. E é a partir destas questões que eu procuro chegar a essas respostas e, sobretudo, dar um testemunho que eu considero um testemunho muito pessoal. No fundo, jogar este videojogo, como jogar qualquer videojogo, acaba por ser uma viagem que nós fazemos numa virtualidade, num espaço tridimensional. Somos livres de explorar, somos livres de olhar, somos livres de captar as imagens que nós quisermos. E à medida que vamos jogando e vamos captando essas imagens, vamos construindo um álbum. E esse álbum é, no fundo, o registro, a memória que fica de uma experiência que nos marca. E, no fundo, The Last of Us Parte 2, assim como The Last of Us Parte 1, foi uma série que me marcou muito desde 2013. Portanto, foi uma série que também acompanhou, no fundo, a minha vida profissional enquanto professor na Universidade de Lusófona.
Eu comecei a dar aulas também em 2012, 2013, na Universidade Lusófona de Lisboa, e depois é que comecei a dar aulas aqui também em 2017, e portanto parece que é um ciclo aqui que se fecha e um outro que se abre. E, portanto, a vida ou a longevidade deste jogo tem vindo a acompanhar o início, ainda gosto de chamar início, da carreira enquanto docente nesta universidade, neste curso, que eu sei que também muito dei a este curso, mas também sei que este curso muito me deu a mim e que também me fez crescer. Também com a ajuda dos alunos, obviamente, ajudam a enriquecer muito mais este tipo de trabalho. E, portanto, para mim, escrever este livro foi esse prazer. Foi um livro que eu escrevi surpreendentemente rápido, e, portanto, esperava demorar muito mais tempo para escrever este livro, mas foi até extremamente fácil, porque o livro já estava escrito na minha cabeça há muitos anos. Só que eu ainda não tinha tido tempo e encontrava as palavras certas para exprimir, no fundo, em papel, aquilo que eu já tinha na minha cabeça e talvez precisasse do jogo certo. Talvez precisasse daquele tempo para explorar com mais calma, com mais tempo, passa a redundância, as imagens para colocar neste livro. Com curiosidade, eu posso vos dizer que terminei este jogo em 80 horas. 80 horas tendo em conta as várias sessões de jogo que fiz. E capturei cerca de 460 e tal imagens, não vos sei precisar. Dessas 400 tive que reduzir para 100. E, portanto, e aí também um contributo dos meus colegas para ajudar a perceber quais seriam as imagens que iam estar presentes e quais seriam as que eu já não iria colocar. E, no fundo, fechado esse número, e é um número redondo só porque é giro, porque 100 imagens, podia ter sido 10, podia ter sido 50, quanto menos imagens mais difícil seria, porque o jogo é de facto muito longo. Há muita coisa para ver, há muitas personagens para controlar, há muitas personagens com quem falar, com quem interagir, e portanto é no fundo uma montanha russa de emoções que nos faz também no fundo sonhar e acreditar que os videojogos estão a evoluir a um ritmo que se torna notável e que vale a pena explorar estes novos caminhos. Escrever sobre esta relação entre a fotografia e os videojogos acabou por andar em torno muito de dois conceitos que eu aqui considero fundamentais, que é o conceito da representação e o conceito da viagem. E, portanto, no fundo, a representação tanto ocorre ao nível da fotografia como ocorre ao nível do videojogo. E essa representação, seja ela analógica, seja ela digital, é um elemento que acaba por unir estes dois campos, estas duas vertentes. E a viagem, porque qualquer viagem que nós fazemos, nós temos a tendência de tirar fotografias. Seja como um turista, seja como um viajante, e eu sinto-me sempre muito como um turista quando exploro jogos novos, quando tenho que aprender as mecânicas do jogo, quando às vezes não sei para onde é que tenho que ir e tenho que andar a explorar. Eu não posso perguntar às pessoas, ou aos NPCs, ou aos personagens, porque eles podem dar um tiro, podem me comer vivo no jogo, e portanto eu tenho que procurar essa informação de uma outra forma. E é essa exploração que torna interessante esse olhar mais demorado, o poder olhar para um cenário e gostar do que estou a ver. Seja um objeto, seja um personagem, seja uma arma que está no chão, seja um animal. Portanto, eu consegui aqui captar algumas imagens que até a mim me surpreenderam. Indo ao nível do detalhe que o jogo tem e perceber de facto que foi pensado coisas que à primeira vista eu nem acharia que fosse possível. Curiosamente, eu demorei muito mais tempo a tirar fotografias do que a escrever o livro, mas enquanto tirei fotografias, houve uma experiência que eu fiz durante o aldeamento, o primeiro aldeamento, para quem jogou o jogo deve-se recordar. Se vocês seguirem todos os personagens, os NPCs que por lá circulam, vocês vão ouvindo conversas paralelas, vão ver interações que, se demorarem o seu tempo e não tiverem pressa a jogar o jogo, começam a perceber de facto conversas paralelas e situações, podes, que dá para captar ali alguma coisa.
Os videojogos têm uma vantagem em relação à realidade. Nós podemos apontar a câmara e ninguém nos faz um olhar esquisito. Portanto, nós estamos lá, mas é como se não estivéssemos. Portanto, somos um fotógrafo invisível a captar do melhor ângulo possível, aproximar-nos dos perigos, das personagens que nos querem fazer mal e podemos tirar uma fotografia ou captar uma imagem em grande plano. Procurar explorar valores narrativos, valores psicológicos, valores descritivos, sem que ninguém interrompa esse trabalho. E, portanto, estes dois conceitos acabam por ser muito esta viagem que eu fiz, que foi uma viagem que me deu um imenso prazer, um imenso gozo, e que eu decidi, então, publicar este livro, que é também importante, sobretudo, para os alunos aqui presentes, porque estes livros, e principalmente este livro, eu escrevi para vocês, portanto, e para mim também, obviamente, mas escrevi sobretudo para os alunos. Escrevi principalmente aceitando o desafio de vários que me colocavam muitas vezes a questão: o professor pede sempre para escrever críticas, porque o professor não escreve também umas críticas sobre The Last of Us. Não é bem uma crítica, mas é um ensaio fotográfico bem mais complexo que levou o seu tempo. Portanto, eu escrevi também para vocês e que espero que gostem. Por último, e também porque eu não vos quero demorar muito mais tempo, e com a vossa licença, eu gostava muito de ler uma passagem aqui do meu livro que eu acho que resume aqui um bocadinho esta pequena conversa que estava aqui a ter, e que foi um texto que, curiosamente, eu gostei muito de escrever e que o vosso professor Jorge, na altura, disse-me, por isso é que eu perguntei: mas tu leste mesmo o livro? E leu mesmo o livro. Ele disse: houve ali uma parte que tu falaste sobre viagem que eu gostei imenso. E, portanto, eu decidi ter em consideração a opinião do meu amigo disse e trago aqui este pequeno texto que gostava muito de ler para vocês. Cada videojogo resulta numa viagem. Uma viagem que se pode ter múltiplas vezes e nas quais se frui de experiências interativas verdadeiramente imersivas. O jogador é convidado a viajar por entre uma panóplia de cenários imbuídos em mundos virtuais repletos de vida e história. São mundos preenchidos por espaços navegáveis com uma amplitude fascinante. Mundos com labirintos imagéticos praticamente infindáveis que convidam o jogador a permanecer durante mais tempo. Pormenores espalhados em cada local, a cada esquina, que complementam a estética e prendem o olhar. O jogador nunca consegue absorver tudo de uma só vez, sendo necessário voltar a esses mundos várias vezes para continuar a sua viagem. Apesar do confinamento imposto pela situação pandémica vivida devido ao Covid-19, tive a oportunidade de viajar e de conhecer a cidade de Seattle, nos Estados Unidos da América. Uma cidade enorme e deserta, consumida pela vegetação e com claros sinais de violência e destruição. Cheguei meio desorientado, tal como acontece com um turista a primeira vez que visita uma cidade de um país de um continente diferente. Mas rapidamente consegui ter acesso a um mapa que me foi dando indicações úteis pelas ruas da cidade. De mapa na mão, em cima de um cavalo, tive uma experiência que poucos turistas ou viajantes têm. Fui conhecendo a história e construindo narrativas enquanto durava o passeio. Seattle deixou-me marcas tão profundas que decidi voltar lá várias vezes só para repetir a experiência. Foram momentos breves, mas verdadeiramente impactantes, que me fizeram acreditar plenamente que a viagem até ali tinha já valido a pena. Tirar uma fotografia é criar uma imagem de um acontecimento, e são precisamente momentos como estes que podem definir uma viagem e marcar uma experiência tão bela que, contada desta forma, dificilmente alguém acreditaria. Por isso é que decidi tirar fotografias e seguir viagem. O videojogo é The Last of Us Part 2, e esta descrição foi meramente uma pequena parte da minha experiência virtual enquanto turista viajante. Obrigado. Por último, eu estava, se houver também, ainda há tempo, se alguém quisesse fazer uma pergunta ou podemos aqui abrir um pequeno espaço de discussão também. Queria todo o gosto. O professor disse que Sim. foi rápido, mas não sei se pode
Comecei em setembro, terminei em janeiro. Parece rápido para ti. Foi praticamente o primeiro semestre. Foi o primeiro semestre. Mas escrevi praticamente como fosse a letra. Quantas páginas tem um livro de texto? De texto não sei precisar. O livro tem 156. O PDF talvez 5, era A4. Com regularidade. Sim, Ramos, diz-me. Eu, por acaso, faço parte da lab que não tenho acesso a Last of Us, então eu não sei ao certo como é que, por exemplo, como é que tirou as fotografias, como é que funcionam os screenshots lá no jogo e tal. Boa pergunta. Sim. Isso eu falo aqui no livro, há aqui um ponto sobre o photomode do jogo. E o photomode, tal como o conhecemos atualmente, ele foi desenvolvendo muito ao longo dos anos. O primeiro photomode que há registro, pelo menos com as mesmas definições e ferramentas que hoje em dia conhecemos, foi no videojogo Gran Turismo 4, lançado em 2005, que apresentou os primeiros filtros, as primeiras possibilidades de modificação, de andar livremente com a câmara. O que aconteceu neste jogo é que o Photomode é um modo de jogo que permite, através de dois botões, eu também criei um atalho no jogo para ser mais fácil, carregando em dois botões ao mesmo tempo, o jogo para, o gameplay para e abre esse modo de edição de imagem. E, portanto, eu falo muito aqui também no livro na questão da fotografia, do processo de fotografia invertida. Eu carrego nos botões, mas a fotografia não acontece logo aí. Eu, a partir daí, abro o módulo de edição e consigo controlar livremente a câmara, portanto, em 360 graus, aproximar-me, afastar-me, colocar os filtros que eu quiser. Eu decidi trabalhar sempre com preto e branco, por várias razões, mas a principal é porque eu gosto mais de preto e branco do que de cores, e porque nós jogamos o jogo também a cores, e portanto o preto e branco torna tudo também diferente. E portanto o Photomode foi a única ferramenta do jogo que eu usei para editar as fotografias. Não usei Photoshop, não usei mais nenhum outro tipo de software. Portanto, todas as fotografias foram trabalhadas únicas exclusivamente dentro do jogo com o comando da PlayStation. Portanto, não com a máquina fotográfica. Mas tanto no comando como na máquina, eu tenho que carregar em botões para ver as coisas. É preciso também dominar um bocadinho o timing para as personagens estarem de uma certa forma, até o céu estar de uma certa forma, os animais e tal. Algumas das fotografias vai no sentido do instante fotográfico. Também é importante haver isso na fotografia. E às vezes há fotografias que aconteceram, simplesmente aconteceram. Carreguei nos botões, andei um bocadinho para o lado e de repente vi uma imagem que gostei. Podia se calhar tentar repetir, mas se calhar dificilmente acontecia. Agora, há outras partes que são mais fáceis também para um jogador fotógrafo conseguir planear. Uma cena, uma sequência de jogo que já foi jogada 10 ou 15 vezes, nós já sabemos para onde é que os personagens vão. O que é que se pode fazer? Então podemos antecipar esse momento e esse acontecimento de tipo espontaneidade planeada, digamos. Sim, sim. O que é também uma vantagem em relação à realidade. Portanto, conseguimos ir muito mais além. Mesmo que seja algo forçado, nós conseguimos fazer, ou pelo menos tentar parecer que não é forçado. Agora, muitas destas fotografias têm esse planeamento, obviamente, porque eu comecei a tirar as fotografias na segunda vez que joguei o jogo. Portanto, já tinha uma ideia do que é que ia acontecer ali. Nas fotografias que eu selecionei, tentei evitar spoilers do jogo, portanto, para quem não jogou também não saber como é que o jogo acaba, o que acontece. Portanto, tentei evitar essa informação e tentei excluir todas as imagens de cutscenes e, portanto, de sequências pré-definidas já. Portanto, todas as fotografias foram tiradas com as minhas escolhas de plano e de colocação de câmara. Sim. Se no aluno do primeiro ano, sabendo que o professor agora o Last of Us mais o parte 1, eu perguntar porque a escolha do parte 2, quando o parte 1 agora foi também feito o remake. Porque acho que era fácil demais fazer sobre o primeiro. Porque o primeiro não é tão polémico como o segundo. E por ser polémico o segundo, é que eu decidi fazer sobre o segundo. E foi um jogo que, ao contrário do primeiro, foi aprendendo a gostar.
consoante o tempo vai passando e das coisas que eu ainda me lembro do jogo, vou gostando cada vez mais do jogo. Eu gostei dos dois. Claro que a narrativa e a história foram muitas das discussões também que ocorrem, porque neste jogo em particular, ao contrário do primeiro, o Neil Druckmann, o criativo do jogo, procurou explorar muito a mensagem ligada ao ódio, enquanto que no primeiro foi o amor. Só que eu gosto mais deste. Eu sei. Há sempre um lado dark que tu gostas deste jogo, mas que eu também fui aprendendo a gostar. E esta ideia do criativo procurar, no fundo, quebrar um bocadinho essa mensagem que passou no primeiro, que no fundo era uma história de amor que se passava no primeiro. Não me vou alongar, porque acho que há aqui também pessoas que se calhar não jogaram, espero que não, mas que não jogaram assim nos jogos. Ele no segundo quis fazer exatamente o oposto e quis que as pessoas, no fundo, testemunhassem esse sentimento de ódio a crescer nos personagens. E o que é engraçado é que esse sentimento de ódio passou muito para os jogadores. Portanto, quando isso passa para os jogadores, é sinal que o jogo está a fazer alguma coisa de bem. Ou que a história foi bem pensada. Ou que as mecânicas foram bem implementadas. E, portanto, a irritação que houve por parte dos jogadores, gostam da história assim e queriam ver uma coisa diferente. Acho que se eu fizesse aquilo que as pessoas estavam à espera que fizesse, não teria tido tanto impacto como este teve. E, portanto, respondendo mais diretamente, entre os dois, eu fui aprendendo a gostar mais. E neste momento sou capaz até de perceber melhor o impacto que esta obra tem em relação ao primeiro jogo. Há a intenção de tornar a fotografia nos videojogos numa série? E se sim, qual é que é o próximo alvo de ensaio fotográfico? Uma série? Não. Eu acho que este livro encerra este capítulo, que foi um capítulo que não foi a primeira vez que eu escrevi sobre esta relação. Eu já tinha escrito na altura, quando fiz a tese de doutoramento, um capítulo na tese que eu explorava a relação dos jogos com outras artes, o cinema, a fotografia, o teatro, a música. E eu gostei muito de escrever sobre a fotografia. Primeiro porque quando eu pensei nas relações achei que era uma relação muito improvável na altura, mas depois à medida que fui escrevendo fui percebendo, ok, isto faz cada vez mais sentido, porque os jogos vão evoluindo cada vez mais. Portanto, esta relação de representação quase icónica que tem com a realidade torna mais fácil esta ligação. Mas sobre este assunto acho que podia haver muito mais para escrever, mas podia pensar, por exemplo, num outro jogo, criar um álbum fotográfico. Hoje em dia há milhares e milhares de álbuns fotográficos de outros jogos criados pelos próprios jogadores. São os jogadores que tomam essa iniciativa de partilharem. E é muito engraçado ver que as companhias, as empresas que desenvolvem estes jogos começam a criar cada vez mais eventos ligados à fotografia. Portanto, eventos que oferecem prémios aos jogadores para um concurso, a melhor imagem captada no nosso jogo ganha um determinado prémio. Isto incentiva os jogadores a recorrer a este módulo, o Photomode, para explorar a fotografia e enviar para esses concursos e ver também se este tipo de assunto começa a expandir cada vez mais. E é interessante verificar que a fotografia dos videojogos começou a ser muito falada em 2003, 2004. O tal jogo Gran Turismo veio aprofundar ainda mais o Photomode e desde então, com a evolução dos jogos, é cada vez mais notório que os jogadores gostam e tem havido um trabalho cada vez maior por parte das empresas em tornar o Photomode muito mais acessível e muito mais fácil também e rico para as pessoas poderem criar imagens mais novas. Portanto, para responder mais diretamente, já não vou escrever, em princípio, mais sobre esta relação, acho que está tudo dito. Mas talvez sobre um outro assunto, quem sabe. E tenho todo o gosto e, portanto, eu gosto, sobretudo, quando acabei de escrever este livro, deu-me vontade de escrever um outro. Ainda não sei muito bem algumas ideias que ando a trabalhar, mas quero, obviamente, deixar este primeiro assentar para depois me aventurar nisso. Mas posso dizer que não vai ser sobre fotografia. Sim, Ricardo. Embora sejam conceitos muito diferentes, e o professor pode dar uma resposta mas as pessoas gostam mais de tirar fotografia digital no mundo à parte ou fotografia analógica no museu, ou digital no museu? Gostei mais de tirar fotografia na virtualidade, muito mais. Não tenho que lidar com situações
estranhas. Ou tentar tirar uma fotografia assim, um bocadinho às escondidas, ou forçar alguém a aparecer na fotografia que não quer. E às vezes não querer aparecer na fotografia já cria ali, já passa a estar a representar na fotografia. E estes personagens, apesar de terem sido todos programados para não parecer que foram programados, acabam por haver uma certa naturalidade simulada que eu gosto muito. E poder-me aproximar e apontar a câmera sem haver um comentário por parte dos personagens deixa-me livre e à vontade para tirar as fotografias que eu quiser. E, portanto, diverti-me muito mais a explorar na virtualidade, mas também gosto muito, obviamente, de tirar fotografias no mundo real. Claro, são desafios diferentes, apesar de carregarmos em botões em ambos os casos, mas a virtualidade permite essa liberdade que acho que só os jogos é que conseguem neste momento. Portanto, gostei muito mais, deu muito mais gozo esta experiência virtual. Eu tenho agora uma pergunta para ti. Oh, meu Deus! Tendo em conta que a inteligência artificial já nasceu, portanto também vai nascer, e está neste momento num estágio com bastante autonomia, portanto, sendo que Santo vê, não é? O Henrique saberá melhor que nós, mas Santo vê-se que será muito mais autónoma e de certa forma não, e objetivamente espontânea, não é? Será espontânea e se calhar irrepetível até no registro, portanto hoje em dia temos o registro do videojogo como uma coisa que se repete de maneiras diferentes, porque a pessoa, mas como é que tu achas que irá ser essa experiência futura de fazer fotografia num mundo que já não é previsível e programado, mas num mundo que vai ser completamente virtual e inexistente, mas ainda assim uma experiência tão única como a própria vida e a própria realidade? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que vai ser cada vez mais próximo com a realidade. No fundo, no que se diz respeito ao ato da fotografia, a tal questão da surpresa, a tal questão do instante fotográfico. Aquilo que falavas que faltava na Sim, experiência. que hoje em dia ainda se consegue ter muito isso no jogo. O tal planeamento, ao responder ali ao Ramos, também falei muito disso. Nós podemos jogar uma sequência e saber o que é que vai acontecer já de antemão e podemos planear um bocadinho isso. Acho que se começar a haver um bocadinho esse trabalho, já tem havido mais esse trabalho. Claro que eu sobre a inteligência artificial não é propriamente a área que eu domino, mas ver as coisas acontecer de uma forma tão rápida, acredito que existe também muito essa necessidade de criar um bocadinho essa espontaneidade que a certo ponto poderá eventualmente até tornar-se perigosa. Mas não sei, eu também não me quero alongar muito nisso, estar a Agora queria saber como é perigosa como? Falamos sobre isso. Sim, no sentido que a maneira rápida como isto tem expandido, tal questão também já se tem andado a debater em muitos países, nas comissões, sobre uma determinada legislação que pode também aqui prever alguma evolução, pelo menos, não digo pôr o pé no travão, mas definir limites. Acho que isso poderá ser importante para... Mas acho que a experiência do utilizador poderá ter esse tipo de... não só ser perigosa, como ser apaixonante, como ser traumatizante, ou seja, de certa forma, a relação que há entre não o jogador como Ludos, mas como espectador, esse espectador que foste e que foi ponto de partida para o teu livro, achas que isso vai ter essa preponderância, essa emergência? Esse perigo pode ser entusiasmante e isso é que torna interessante também, mesmo por parte dos jogadores, não é? Nós gostamos de... Aliás, todos os jogos colocam os jogadores sempre numa situação de perigo, por isso é que nós gostamos dos jogos. Nós começamos sempre numa fase muito vulnerável, não temos as armas que precisamos, estamos num mundo que só nos quer fazer mal, não é? E, portanto, temos que estar sempre a correr e a tentar aguentar o máximo tempo possível, e, portanto, nós estamos sempre em constante pressão. Estamos sempre nesse constante desafio. E, portanto, esse perigo é o que nos motiva, que mexe muito na experiência. E, portanto, eu acho que essa ideia de perigo vem um bocadinho daí, ou seja, pode se tornar ainda mais entusiasmante. Mas não sei, acho que estamos a avançar muito rápido. Não, eu acho é que se calhar vais dedicar outra resposta ao Henrique. Acho que o se calhar vais ter que fazer outro livro acerca de uma experiência nessa matriz e não uma matriz tão... Sim, mas é muito interessante pensar também sobre os aspectos também sociais muito envolvidos nessa vertente.
e acho que pode ser aqui também um debate muito interessante, mas claro, a nível Eu quero um ensaio fotográfico a todos os planetas do No Man's Sky. do No Man's Sky, nunca mais ia do sítio, mas nunca mais escrevi ao livro. Nunca mais. Mas pode ser uma ideia muito interessante, até partilha de alguns, de certeza que se procurarem encontram N fotografias e alguns dos vossos jogos preferidos. E no fundo este tipo de partilha é sempre uma partilha de uma visão única, uma visão que foi daquele jogador. Não quer dizer que aquele jogador não possa ter uma visão melhor do que a minha, ou diferente do que a minha. Eles têm notoriamente um valor artístico, quer dizer, acho que todos vocês conseguem identificar e ver aqui, não, isto não é só uma imagem, um screenshot tirado assim à padeiro, é uma imagem, não é? Nota-se que isto tem uma qualidade artística. Mas para chegar a este ponto de algumas fotografias, foi preciso tirar algumas fotografias à padeiro. Isso confesso. Para aprender não desfazer os ferramenta. padeiros deste país, Não desfazer os padeiros deste país, Claro. mas para aprender a ferramenta é preciso errar. Então eu errei muitas vezes para conseguir tirar assim, algumas fotografias. Eu gosto sempre de dizer fotografias, apesar desta questão da fotografia digital também é um tema, um debate que eu gosto também de aprofundar um bocadinho aqui no livro, a questão da fotografia e da imagem digital, mas eu olho para estas imagens e eu acho que no livro, por ficarem pequenas e ocuparem bastantes páginas, houve aqui algumas limitações na questão física do próprio artefacto, do próprio livro. E acho que no televisor acaba por ter aqui um maior impacto. E se calhar seguir um bocadinho a tua sugestão da exposição, que podia ser muito interessante. Sim. Renata, tu estás imparável. Diz-me. Vou trabalhar assim no semestre, no próximo semestre vamos trabalhar assim. Imaginemos que, hipoteticamente, este livro era lançado há 10 anos, daqui, e não agora. Era lançado, não percebi. Há 10 anos. Daqui a 10 anos? Sim, e não agora. Uhum. O professor acha que ainda ia tirar fotos, digamos, tipo com uma tela? Ou que iria tirar fotos como se fossem reais num sítio? Se é que me façam entender. Não consegui perceber a pergunta. Desculpa. Ok. Imaginemos que era daqui a 10 anos, o professor acha que estas fotografias iriam ser tiradas com um comando e olhar para uma tela de ecrã? Ou se iriam ser tiradas já em um sítio mesmo? Realidade virtual? Sim. Não me chama de realidade virtual. Uma coisa é certa, eu acho que daqui a 10 anos ainda vai haver pessoas que vão continuar a tirar fotografias no mundo virtual como eu tirei para o The Last of Us. Mas certamente, e mal era se não fosse, haverá nova tecnologia para permitir ter um mesmo tipo de experiência, mas de uma forma diferente. Portanto, essa evolução está sempre a acontecer. Agora, eu, se calhar, vou continuar a tirar assim, com o comando da PlayStation. Não digo da PlayStation 4 daqui a 10 anos, seria mal, não é? Mas se calhar da 5, não é? Porque portanto, daqui a 10 anos pode ser uma 6 e eu vou comprando as coisas um bocadinho mais tarde, mas gosto sempre esta ideia de tirar fotografias com o comando de uma consola, por ser diferente, já por si só, é um desafio que considero muito interessante. O professor não gostava de emergir ainda mais no mundo e sentir-se lá, digamos assim. Mais ainda? Mais ainda. Opá, não sei. Eu confesso que cheguei a jogar alguns jogos com os óculos do PlayStation VR e joguei na altura o Resident Evil 7, não estou em erro, 7, e só aguentei 20 minutos a jogar. Quando tirei os óculos senti as minhas pernas a tremer porque eu tinha que jogar de pé e então ainda não estou muito habituado. Talvez habituando a jogar este tipo de jogos era capaz de ganhar um bocadinho mais de traqueijo, mas acho uma experiência bastante intensa e eu chego a um ponto em que se cá para mim já é demais. Estamos a ficar bem. Tu, eu não. Mais perguntas? Aí ao fundo. Malta. Nada? Não? Não tens uma pergunta para fazer? Fazer aquelas difíceis. Faças as perguntas, Aquelas que eu não sabe. Não sei, não. Gostava de saber. Se calhar agora, se não houver mais questões, se calhar poderá ser uma boa altura para darmos por encerrada esta parte da sessão e vocês aproximarem-se e se quiserem fazer algumas perguntas mais diretamente e o igual para acho que será uma boa altura para isso. E agradecer por terem estado aqui, né? E então fiquem mais um bocadinho e para os check-ins, para
acaba por ser mais diretamente